Oi pessoal, bom dia! Estamos aí chegando ao final da nossa disciplina de Medicina Legal e gostaria então de, nesses vídeos rápidos que eu vou gravar, tirar aí algumas últimas dúvidas que possam existir ainda sobre a nossa matéria, que vai ser objeto de prova, da segunda prova do semestre, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Então, primeiramente, nós vamos tentar responder aí aqueles questionários que foram feitos ao longo dessa segunda parte da disciplina. Como vocês podem ver lá no Classroom, nós teremos para a prova 4 assuntos fundamentais. Seriam antropologia forense, aplicações da antropologia forense, traumatologia e tanatologia forense. Então, para cada um desses assuntos, eu vou gravar aqui um videozinho explicando a atividade que eu passei para vocês nessa aula, mas deixando a ênfase de que vocês não devem se ater apenas nesse exercício para estudar para a prova. Então, deem uma olhada nas demais matérias, nas demais questões que nós trouxemos ali, principalmente aqueles temas que eu tentei resumir lá nos slides, tá? A gente sabe que o conteúdo ele a gente não consegue, enfim, colocar tudo em slides, mas peço a vocês que vocês deem uma revisada, né? Pedir, na verdade, como passo 1, presumo que vocês já fizeram, e aí, como passo 2, então, eu vou explicar esses vídeos, ou vou explicar nesses vídeos as atividades que eu passei, tá bom? Então, a primeira delas, que é a que se refere a esse especificamente, é relacionada à antropologia forense. Primeira pergunta, defina o que é e para que serve a antropologia forense. Então, no material que eu passei para vocês, vocês viram que há diversas definições para antropologia forense. Então, eu trouxe aqui uma delas para falar para vocês, não que as outras estejam erradas ou certas, mas que eu considero assim que está bem próxima do que é, né? Então, seria a aplicação prática ao direito de um conjunto de conhecimentos de antropologia geral, né? Visando principalmente as questões relativas à identidade médico-legal, identidade judiciária ou policial. Então, a gente viu ao longo da disciplina os âmbitos de atuação da medicina legal, vimos que ao contrário do que a gente pode pensar inicialmente, são várias as áreas do direito em que a gente pode se utilizar dessa ferramenta para dirimir conflitos na esfera do direito, né, conflitos que venham a buscar solucionamento pelo judiciário, certo? Então, a antropologia forense ela vai aplicar os conhecimentos da antropologia para tentar resolver esses problemas. Então, nós vimos também, na nossa aula da matéria, que essa ideia de antropologia aqui é antropologia no sentido geral, porém focado mais na antropologia física. Como nós vimos, né, a antropologia ela se divide naquela parte mais cultural, né, em que são analisadas características, costumes sociais, crenças, formas de organização social, né? Por quê? Porque a antropologia ela é aquela área do conhecimento que visa o estudo do ser humano, no seu sentido mais completo. E realmente esse estudo visa abranger uma infinidade de temas relacionados ao ser humano, tá? Então, para a nossa disciplina, qual é o aspecto que vai prevalecer? O aspecto físico das características físicas, fisiológicas do ser humano, que vão ajudar principalmente num aspecto que a antropologia forense ela atua muito, que é o aspecto da identificação dos seres humanos, ok? Então, ela se destina basicamente a dirimir conflitos da justiça através das ferramentas da antropologia como estudo, ok? Então, ela vai fornecer elementos para identificação e para o reconhecimento, né? Então, identificar, na verdade, a gente é uma atividade relacionada a verificar quais são as características de cada indivíduo e aí para enquadrá-lo em determinada categoria. Então, a ideia de identificação ela vai mais ou menos por aí. Então, gente,
Isso nos remete à segunda questão, que é qual a diferença entre reconhecimento e identificação na antropologia forense. Então, nós vimos que o reconhecimento ele é aquela identificação empírica que se faz de uma pessoa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que uma pessoa é encontrada morta e é levada ao IML para verificação, a família vai procurar para quê? Para fazer o reconhecimento, para dizer se aquela pessoa é de fato quem eles estão procurando, ok? Porém, identificar alguém, especialmente identificar um cadáver, nem sempre é possível pelos métodos empíricos, pelos métodos mais simples, digamos assim. Então, quando isso não é possível, recorre-se à identificação, que seria, então, o reconhecimento científico de um determinado ser humano, ok? Primeiro ponto, identificar se aquilo são restos, né, são vestígios de um ser humano mesmo. E, no segundo momento, quem é esse ser humano, ok? Então, de que maneira isso se faz de forma científica? A gente viu na disciplina que tem várias maneiras de fazer isso, né? Através de DNA, através da análise de arcada dentária, né, através do exame da íris. Então, existem várias situações que podem ser utilizadas para isso, e isso ajuda a gente a fazer essa distinção entre o reconhecimento, que é a identificação mais empírica, e a identificação em si, que é o reconhecimento científico, onde se aplicam métodos científicos para chegar à identificação das pessoas, ok? Terceira pergunta, explique brevemente, com uma pesquisa auxiliar, os 3 princípios basilares da identificação. Então, existem alguns princípios voltados à identificação, como vocês viram, entre eles, unicidade, também chamado de individualidade, a imutabilidade, a perenidade, a praticabilidade e classificabilidade. Pedi de vocês aqui 3 dos princípios basilares: unicidade, imutabilidade e perenidade. Então, o princípio da unicidade ou da individualidade, ele é um pressuposto do qual a identificação parte de que cada ser humano é único e possui características únicas, tá? Inclusive, os próprios esqueletos, a gente pode achar que são todos iguais, mas na verdade, né, eles são todos completamente diferentes. Sempre vai haver algum detalhe, né, de forma mesmo, que vai dar para diferenciar um esqueleto do outro. Nenhum esqueleto é igual ao outro. Então, isso é uma premissa que parte desse princípio. Então, a imutabilidade, né, à primeira vista, ela pode soar muito parecido com a ideia de perenidade, tá? Mas a imutabilidade, ela parte da ideia de que as características, elas não mudam e não se alteram ao longo do tempo. Por exemplo, né, as impressões digitais, os desenhos da íris, eles presume-se que ao longo da sua vida, essas características elas não vão modificar substancialmente, né? A cor dos seus cabelos, a cor da sua pele, a não ser que tenham uma interferência externa muito grande para que isso aconteça. A pele, né, principalmente. O restante é muito difícil de ser modificado assim a olho nu. Já com relação à perenidade, esse princípio ele difere um pouco, porque a gente pode aplicá-lo pensando no futuro, inclusive após a morte, né? Então, o que esse princípio vai nos dizer? Que as características que individualizam cada indivíduo, elas não vão durar apenas durante a vida, né? Então, elas seguem, elas ficarão. Por exemplo, né, as ossadas. Então, através das ossadas, você pode inferir uma série de características a um indivíduo, né, a pessoa
a quem se vinculava esse cadáver, né? Então, essa característica, ela permanece, tá? Ela permanece mesmo após a morte, mesmo após os fenômenos cadavéricos que nós vimos lá na tanatologia, né? Mas são características que vão permanecer e que vão permitir a identificação do indivíduo, tá? Lembrei até de um poema de Augusto dos Anjos, em que ele diz, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. E sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Bom, até o poeta sabe que algo fica, né? Nesse caso, os cabelos. Ok? Vocês me dão a licença poética aí de citar Augusto dos Anjos para vocês, tá bom? Bom, tudo isso para falar da perenidade. Além desses três princípios, voltando aqui para a nossa realidade da disciplina, nós temos a praticabilidade, tá? Que é uma característica em que o processo, ele é complexo, mas ele é objetivo, né, para determinar essas características. Existe uma metodologia, uma série de situações práticas que vão levar à identificação. Depois nós temos a classificabilidade, que é um requisito bastante importante, que trata da metodologia que vai levar à identificação das pessoas, ok? Então, basicamente, é isso. Quarta pergunta, como funciona a identificação odontolegal? Explique. Bom, essa identificação odontolegal, como nós vimos, ela é uma das formas científicas de identificação, né? Quando não é possível